Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Imobcast, o podcast da Imobcoin. E hoje nós vamos falar sobre um tema bastante interessante, extremamente atual. Vamos falar sobre ofertas públicas direcionadas às startups. É isso aí mesmo que você ouviu. Então nós vamos falar sobre um assunto que impulsiona as empresas que estão começando e com certeza você vai ser exatamente instruído sobre aquilo que é de mais tecnológico e a informação mais atual nesse mercado. Bom, e conosco aqui hoje nos estúdios do Imobcast, Denis William, o CEO da Imobcoin, e também junto conosco Felipe Couto, que é o CEO da Blocks. Daqui a pouquinho você vai ficar por dentro de tudo aquilo que nasceu na cabeça deles e agora nós vamos traduzir para você em negócios. Antes de nós começarmos, eu queria que você clicasse aí no sininho e você nos acompanhasse através das nossas redes sociais, tá aí no nosso rodapé do teu vídeo. Então, para você ficar sempre por dentro e conectado de tudo que é mais novo, mais recente sobre o mercado de capitais, ok? Bom, vamos lá então, começando. Denis, muito obrigado pela tua participação mais uma vez aqui no Imobcast. E eu gostaria de começar esse podcast perguntando para você sobre o que é a Imobcoin e como foi essa concepção na tua cabeça desse negócio super interessante. Legal. Cara, eu que agradeço. Primeiro, o Vlad, um puta parceiro. Felipe, um cara, né, fora da curva, pensou, né, nesse mercado, então está sempre muito à frente aí de tudo que está acontecendo e trazendo da mesma forma que a Imobcoin soluções disruptivas, né, ajudando pequenas e médias empresas, né. Quando a gente fala de Imobcoin, né, a gente fala do conceito que a gente aplicou, ele vem exatamente no sentido de você olhar para o pequeno e médio que não tem conhecimento, não tem acesso a alguns recursos alternativos, para poder empreender nesse mercado que ele é altamente ruptivo, o custo ele é muito alto e quando você tenta se aventurar num mercado como esse, você precisa ter um caixa muito robusto para poder conseguir subsidiar os erros que vão acontecer, que isso é natural, né? Você está entrando no mercado, você está tentando empreender, você vai ter alguns erros como acertos, mas esses erros, muitas vezes, eles ocasionam um custo e um dispêndio de recurso alto que, se você não tiver muito bem capitalizado, e nos dias de hoje a gente falar em estar 100% capitalizado, né, para você arriscar no empreendimento de alto risco, como no caso da construção civil, né, de incorporação, isso é meio insano. Então, a Imobcoin, ela nasce com esse sentido de educacional, né, de trazer os pequenos e médios, trazer grandes tecnologias, novos sistemas construtivos. Nós trouxemos grandes players como o CTE, que faz toda a parte de gerenciamento, acompanhamento, as análises de viabilidade, de vocação do produto. Então, são muito bem desenhadas para que o maior risco da incorporação, que é na originação, né, na concepção do produto, o cara já não entra de cara errando. Então, a gente faz toda essa análise junto com o CTE, apresenta o melhor modelo, né, o melhor produto para ele poder sair ao mercado, né, e não ter lá uma surpresa lá na frente, que o produto depois empaca, né, você não consegue colocar no mercado, e isso, depois de investido ali 50% de recursos, subido o empreendimento até a metade, não consegue ter vendas e encostar no sistema tradicional, que hoje exige pastas, vendas para poder te financiar, e você ficar com o seu patrimônio pessoal depois todo comprometido por conta, né, de não ter concebido o produto de forma correta. Então a gente entra já nessa etapa, né, de originação. Às vezes o cara vai ter um sonho, nossa, eu tenho aquele terreno que vai ser um hotel na região, que vai tal. Mas qual que é a demanda na região, qual que é o produto, quais os históricos que aconteceram dos últimos lançamentos de hotel, o que aconteceu, se teve estoque ou não, se tudo foi vendido, se teve uma velocidade de venda. Então isso tudo a gente traz como experiência para mostrar para o cara que está empreendendo nesse mercado de que, olha, esse é o produto certo para estar saindo no mercado. Aí, a partir dali, a gente entra fazendo a colocação desse produto no mercado através da Imobcoin,
que aí sim a gente lança a primeira criptomoeda, a primeira moeda digital 100% lastreada em ativos imobiliários. Né? Porque você percebe que a gente gerou o ativo concebido de forma correta, fez toda a due diligence, o produto ele vai ter aderência dentro da expectativa que foi produzida para ter o lançamento. Então a gente faz esse lastro nessa moeda e a gente já pode disponibilizar para o mercado com deságio interessante, né, negociado com a incorporadora. Então, o cara que só teria acesso a esse tipo de ativo imobiliário num fundo de investimento, né, que tem uma outra estrutura também de custo que carrega e parte desses resultados ficam nessas estruturas, a gente consegue desenvolver isso de uma forma muito mais limpa. Então, você coloca o investidor direto com o incorporador, então fica uma operação leve. Então, a distribuição de resultado dessa operação, o investidor ganha mais e a incorporadora ela tem um custo mais flexível para poder lançar o produto no mercado. Né? Bom, eu venho acompanhando algumas aparições tuas, inclusive em rede aberta, né? E uma coisa que me chamou bastante atenção é que isso que você concebeu como ideia vai mudar um mercado que se comporta da mesma maneira há mais de 100 anos. Há mais de 100 anos, o incorporador tem que bater na porta de um grande banco, né? E pedir dinheiro para poder levantar o seu empreendimento. E quando a gente fala de Mobcoin, nós estamos falando de dar a todos, não só os pequenos, os médios, os grandes também, a possibilidade de você não ter um custo, por exemplo, com stand de vendas. Você não tem mais o custo dos 6% do corretor. Você tem uma plataforma entregue no metaverso que vai te dar toda a segurança. Você vai poder acompanhar em real time aquilo que está acontecendo com o teu investimento, né? Exatamente. Esse é o modelo Mobcoin, trazer transparência e governança de ponta a ponta, né? Até quando a gente conversou com o Felipe, que também já tem uma iniciativa muito interessante nessa mesma linha, né, de poder ajudar pequenos e médios, né, dar uma outra alternativa de recursos a serem captados, a gente entendeu que essa distribuição de forma digital, o que acontece hoje ainda é muito fria. Né? Você vê que o cara ele investe, compra lá uma cota do fundo, compra lá um pedaço de um investimento via SCP, que ainda o mercado trabalha nesse formato, ou até compra um empreendimento na planta, mas ele não tem acesso ao desenvolvimento do empreendimento. Ele não sabe o que acontece ali na ponta, dentro do processo de incorporação, a não ser por um relatório emitido pela própria incorporadora, que tem interesse. Põe o que quer. E tem interesse, né? Que ela pode esconder um monte de pontos que podem ser impactantes no decorrer do empreendimento, e isso tem que ser mostrado para o mercado. Porque se eu estou comprando um pedaço de um empreendimento, estou investindo em algo, eu quero saber o que está acontecendo ali. Então eu preciso demonstrar e trazer essa transparência de ponta a ponta, subindo via o nosso ambiente de metaverso. Então tudo que acontecer no empreendimento, desde a originação até a entrega da chave, o investidor, quando ele comprar essa fração, que seja de R$100, ele vai ter o acesso a entender tudo o que acontece nas aprovações, né, no regime de incorporação, na aprovação na prefeitura e depois a evolução da obra. Né? Então, essa transparência que a gente embarca de ponta a ponta para que o investidor ele consiga olhar, ter a segurança de que, legal, a gente está investindo aqui nesse empreendimento, eles estão entregando, tá aqui, eles apresentaram um cronograma, vem cumprindo, as etapas aqui estão dentro do que a gente tem de expectativa, legal, estou tranquilo. E na outra ponta você tem a criptomoeda que está lastreada nesse ativo. Então você pode transacionar ela, tanto no mercado secundário, quanto nas vendas que ele quiser diretamente via balcão, ou até aguardar e deixar isso em carteira, porque é uma carteira de longo prazo. Né? Então, seria a possibilidade de você montar a sua primeira carteira a longo prazo e você poder acompanhar tudo o que acontece na vida do seu ativo. Né? Você entra lá, em loco.
né? Se a gente pegar em São Paulo, principalmente, que é o centro de tudo, a gente fazer essa logística de visitar stand, visitar empreendimento. Pô, às vezes você quer investir em 3, 4 empreendimentos. Imagina a logística da gente que trabalha até 10, 11 horas da noite. A gente só tem o final de semana para passar com a família. Cara, você tem que perder sábado e domingo para visitar um, depois no outro, então você passa, né, boa parte do tempo que você teria livre para poder, né, usufruir com a sua família, tendo que visitar os ativos que você quer fazer um investimento, porque você é adepto ao mercado imobiliário. Então, com o metaverso, com toda a estrutura descentralizada, você pode comprar aqui, você pode comprar ativo fora, outros ativos que a gente está embarcando na plataforma, né, nos Estados Unidos e em outras localidades, você vai poder comprar e visitar de forma digital, né, e ter o acesso a tudo que acontece no empreendimento, tendo a certeza do que acontece ali. Porque são players independentes, emitindo relatórios sem interesse, sem qualquer conflito com o produto final, né? E agora a gente está chegando num momento crucial aí do projeto da Mobcoin, onde nós vamos lançar a oferta pública junto com a Blox, em parceria com a Blox. E aí eu queria então, primeiro, Felipe, mais uma vez agradecer a tua presença aqui no Imobcast e pedir para que você contasse um pouco sobre a Blox e como ela figura diante dessa inovação, diante desse produto que é a Mobcoin. Show de bola. Bom, novamente aqui obrigado pelo convite, falar aí do mercado de capitais, com o mercado imobiliário, acho que é o meu dia a dia, né? Tá no DNA. Sim. E quando a gente vê, né, um projeto inovador que está trazendo mudanças, né, disrupção em um mercado que precisa de muito capital, é um mercado de capital intensivo e no final do dia representa sobremaneira, né, um percentual interessante do PIB, que é o mercado da construção civil, o mercado imobiliário. Sem sombra de dúvidas, nós temos aí um potencial, né, importantíssimo. E o mercado de capitais, na sua essência, junto com o mercado imobiliário, sempre andaram lado a lado, né? Não se fala de mercado imobiliário sem falar de financiamento. Não se fala de financiamento sem falar de mercado de capitais. A disrupção, né, e a oportunidade existe quando a gente tenta alterar e mexer, né, um pouco da forma tradicional, né, de se fazer as coisas. E tecnologia e ambiente regulatório, né, propício, eu acho que são as receitas aí para a gente poder, são os ingredientes, na verdade, para a gente conseguir fazer uma receita, né, interessante e, para lembrar da minha Bahia, a gente conseguir fazer um vatapá aqui bacana, né? Bom, mas vamos lá, acho que vale a pena contar um pouco aqui da Blox, né? No fim do dia, a Blox ela se posiciona dentro desse mercado como um banco de investimento digital, né? Então, quando a gente pensa em ações convencionais que estão listadas na Bolsa de Valores, por exemplo, na B3, a gente esquece que para que uma empresa ela emita papéis no mercado, né, que ela emita suas ações e sejam listadas, ou seja, que ela venha fazer uma oferta pública convocando investidores, neste caso, para se tornar acionistas, né, dessa companhia, existe todo um trabalho de preparação e todo um trabalho que envolve um rito para esta oferta pública. E dentro desse fluxo, né, de ritos de oferta pública, você tem a figura dos bancos de investimento, trazendo um pouco ali para o mundo tradicional. Então, todo o IPO, ou toda a emissão de dívida, né, de DCM, né, de CRI, CRA, debenture, né, qualquer papel que siga, né, um rito de oferta pública, ele precisa não só obedecer às regras, mas também ele precisa envolver, né, uma série de players. Isso quando a gente fala, claro, do mercado tradicional, um tanto quanto óbvio. Mas quando a gente vai falar do universo das startups, quando a gente vai falar do universo de projetos menores, né, que é o que a gente denomina como, na Blox, como small middle market, né, operações ali de emissões entre 1
a 150 milhões de reais, que é um range onde as grandes instituições tradicionais não vão olhar com tanto afinco pelas diversas dificuldades que existem, é onde a Block se posiciona para que dentro dessa infraestrutura de mercado de capitais nós possamos auxiliar os empreendedores a captar recursos, seja via dívida, seja via equity, como é o caso da operação da Imobcoin, né? E aí, dentro aqui desse contexto, vale muito a pena a gente entender que estamos diante de uma verdadeira revolução, para não usar a palavra disrupção, que já foi falada muito aqui, né? Mas é de fato uma revolução no ambiente de mercado de capitais no mundo e, por que não dizer, claro, no Brasil. O Brasil, a gente critica muito, né? Nosso país em várias coisas, mas no que tange ao ambiente do sistema financeiro nacional e no que tange principalmente o ambiente regulatório e evoluções, nós estamos na frente da maioria. Então, você olha o Pix, por exemplo, é um case de sucesso estudado no mundo inteiro, ali para o mercado bancário. E hoje a gente é o segundo país, né, mais tecnológico do mundo, né? Em termos de estrutura, né, do sistema financeiro. Do mercado financeiro. Talvez porque também nós somos... O brasileiro é muito esperto para poder fraudar o sistema. Então, o sistema ele tem que se preparar para isso, né? Tem que correr. Tem que correr na frente. É verdade. Brincadeiras à parte, mas desde a época do nosso velho sistema de compensação, né? O SPB, Sistema de Pagamento Brasileiro. Você vê que os americanos, FTX também, os caras são bem ninja também, né? Verdade. Mas há controvérsias. Porque os Estados Unidos, no final do dia, é engraçado, né? Lá se paga conta muito papel até hoje. É uma loucura. Isso. Mas o SPB, né, o Sistema Brasileiro de Pagamentos, Sistema de Pagamentos Brasileiros, ele, falando do nosso velho DOC, TED, que morreu, foi uma inovação, né, trazida para o Brasil. Mas não vamos devagar muito para voltar aqui para o mercado de capitais. Dentro desse contexto, né, de evolução, nos últimos anos, a CVM, que é responsável pela uma autarquia federal responsável por tudo que diz respeito a valores imobiliários, ela vem trazendo um aparato regulatório que propicia que nós estejamos aqui nesse exato momento falando da captação de oferta pública com a possibilidade de investidores comuns, né, pessoas físicas, investidores individuais, se tornarem sócios de um empreendimento, de um negócio, né, fantástico como a Imobcoin. Então, dentro desse contexto, a Blox ela nasce junto com a nova regulação, né, da CVM, que foi a instrução CVM 588, que data ali de 2017, outubro de 2017, com esse objetivo de, qual o trabalho de um IB, né, de um Investment Banking? Nada mais é do que originar, muito similar ao mercado imobiliário, né? Originar bons produtos, ou seja, boas oportunidades, estruturar essas oportunidades e fazer a colocação dessas oportunidades a mercado. A regra da CVM 88, ela inovou consideravelmente, não podemos trazer o mérito somente para o Brasil, haja vista que foi quase um copy and paste ali de uma regra americana, o Jobs Act americano, que foi de 2015, mas basicamente isso permitiu que plataformas eletrônicas, players digitais que tivessem autorização do regulador, ele pudesse ofertar esse tipo de oportunidade para os investidores. E aí é onde entram as startups, né? É onde entram certamente as startups, mas dá para a gente seguir, Vlad, dá para a gente ampliar um pouco, né, esse conceito, porque na realidade depende do conceito de startup. Se a gente for para o conceito de startup que eu gosto bastante particularmente, que são modelos inovadores em ambiente de alta volatilidade, procurando soluções de produtos ou serviços escaláveis e repetíveis, ou repetíveis e escaláveis. Essa definição, ok, faz sentido. No entanto, e de fato ali as startups usam muito esses ritos, mas no entanto o regulador
ele não carimbou, né, dizendo que somente empresas com essa característica pudessem fazer captação de recursos. Então, dentro desse contexto, nós da Blox fazemos bastante operações, por exemplo, com lastro em ativos reais, por exemplo, possibilitando que investidores comuns sejam sócios de fazenda de gado, de floresta de eucalipto, de mogno, etc. Então, não necessariamente uma startup que tenha base tecnológica, mas sim empresas que se enquadrem dentro desse formato. Informação importante, desde que, claro, se atente aos limites que o regulador coloca, que são limites de faturamento, 80 milhões por grupo econômico no exercício anterior, com possibilidade de emitir papéis, né, seguindo esse rito, ou volume de captação limitado a 15 milhões por oferta. Então, obedecendo isso, a gente consegue naturalmente colocar praticamente qualquer tipo de produto de maneira regular, seguindo o rito, né, da instrução CVM 88. E aí, para fechar, a Blox, ela nasce, né, em 2018, junto com a regulação, praticamente, e nos posicionamos dentro desse formato e, claro, com o crescimento dos negócios, outras verticais foram sendo montadas no sentido de dar um pouco mais de amplitude às possibilidades dos empreendedores. Por quê? Porque o limite de 15 milhões de reais para empreendedores que acabam, para negócios, para projetos que acabam crescendo, ganhando musculatura, exigem outros tipos de estruturas de financiamento, como emissão de dívida, de CRI, de CRA, né, e até, quem sabe, o próprio IPO na Bolsa. Então, no final do dia, eu sou um entusiasta, né, desse novo mercado de capitais, como eu gosto de colocar, porque, de fato, você tem dos dois lados ali da moeda, né, oportunidades que precisam se encontrar. Ou seja, negócios com potencial disruptivo, como o caso da Imobcoin, e do outro lado, investidores que buscam, né, oportunidades que tenham uma aderência. E mercado imobiliário, na sua essência, né, quando a gente olha para o Brasil, ele tem uma pujança gigantesca, não só pela representatividade, né, no PIB, como nós falamos, mas também pela cultura. Quando você vai para a Alemanha, por exemplo, não existe a cultura da casa própria. Lá é todo mundo aluguel. É cultura. Quem é o owner, quem são os owners dos ativos, são os grandes fundos, são os grandes bancos, eles que são os donos. O Brasil, assim como a cultura americana, tem bastante essa questão do pertencimento, de você ser dono do seu imóvel, e ter o imóvel também como investimento, né, no fim do dia. E você possibilitar que isso seja feito de maneira mais fluida, que é o papel ali da Imobcoin, né, a proposta disruptiva, de fato, tirando toda a buroca, né, que está no meio do caminho, diminuindo, trazendo essa transparência peculiar do blockchain. Claro, né, não se fala de blockchain token sem falar ali de transparência, de governança, de rastreabilidade, etc. Imutabilidade, né? Eu acho que tem tudo a ver. Eu acho que, assim, na prática, né? Eu queria ouvir um pouco, prática mesmo, dos dois, o seguinte. A gente, então, tem do lado de cá uma empresa que se colocou, se posicionou para poder mudar esse mercado, né, antigo, e do lado de lá a gente tem uma facilitadora que está se propondo também a investir e acreditar nesse modelo. Então, de maneira prática, porque nós estamos sendo assistidos também por investidores que querem saber no final do dia o seguinte: vale a pena ou não vale? Então é sobre essa sinergia. Queria que vocês contassem um pouco sobre, na cabeça de vocês, aonde deu match? Acho que esse match é bom, hein? Mas deixa eu começar. Vai lá. Não, acho que essa facilitação, e aí de fato é interessante, você colocou, Vlad, que o mercado imobiliário de fato tem ali uma maneira old school, né, de fazer as coisas, mas o mercado
de investimentos e de ofertas públicas e da maneira de se fazer as coisas é tão old school quanto, né? Então eu acho que o principal match está um pouco aí, né? É facilitar o encontro, né? De players de mercados diferentes, porém similares, né? Imobiliário e ofertas públicas, usando tecnologia e usando novas regulações. E para empresas, falando um pouco aqui do nosso lado, levantando a bola para o match, né? Mas empresas como a Imobcoin, que tem uma proposta de valor na sua essência do core business, né? Bastante inovadora, como nós colocamos, vem o ponto, ok, mas como captar sócios investidores que queiram fazer parte desta iniciativa? É aqui que entra o nosso trabalho, que é usando o rito, né, dentro das regras da Resolução CVM 88, possibilitar que uma oferta de ações sejam feitas. É um IPO, né, um Initial Public Offer, captar recursos de investidores que certamente serão destinados ao caixa da empresa para que esse negócio, aí sim, vá utilizar esse recurso e investir na expansão, contratação, aquisição, e todo o plano que certamente aqueles de forma prática que queiram entender está super detalhado no material da própria oferta pública, com todas as informações, documentos, dados, business plan, relatório, contratos, e essa é a beleza, né, de você ter uma oferta pública dentro de determinadas regras, porque o jogo precisa ser jogado seguindo um padrão. Um rito. Cara, quando a gente começou a discutir, né, sobre como nós vamos ao mercado, né? Então, para você investir numa estrutura como essa que muda de fato uma vertente do mercado, que é você fundear e na outra ponta você trabalhar com esse lastro e o mercado reconhecer que a estrutura que está sendo proporcionada a ela de fato tem os principais requisitos para sustentar uma operação robusta com volume transacional na magnitude que a gente está falando, isso vai... E aí você se refere ao mercado imobiliário, né? Todo o volume transacional. Isso, do mercado imobiliário. Claro que é gigante. E a gente precisa ter uma estrutura tecnológica aqui, com todas as garantias, o antifraude, né? Por isso que a gente trouxe o Mastercard, né? Para fazer essa operação em conjunto com a gente, né? Falando de Master, um contrato mundial, primeiro contrato. Eles escolheram a Imobcoin também, assim como, né, a gente teve sinergia com a Blocks, eles escolheram a Imobcoin para fazer a distribuição do primeiro produto, que é o ID Network, no Brasil, através da própria Imobcoin. Né? Então, esse match, quando a gente foi entender o mercado, a gente conversou com alguns fundos e a forma que eles têm de investir e entrar... para poder fundear algumas empresas no estágio como está a Imobcoin, não tinha muito aderência com o nosso modelo. E pelo que a gente está construindo, que é a descentralização de fato de poder e descentralizar rentabilidade, receita, proporcionar ao mercado do pequeno e do médio investidor acesso a participação em alguns ativos que até então fica restrito para esses fundos, para esses bancos, foi que a gente foi ao mercado entender quais as principais alternativas que tinha match de fato com a essência da Imobcoin, que é essa descentralização. Foi que a gente chegou na Blocks, até por um amigo, e falou, cara, eu conheço... Né, a Blocks é a maior plataforma que tem a melhor estrutura e os caras são sérios, né? Tanto que na primeira conversa que a gente teve, né, eu comecei a explicar o modelo de negócio para o Felipe, o cara falou, puta, sensacional, como que é feita a distribuição, aí a gente falou, oferta pública, ele falou, puta, matou, para mim tá claro, o que a maioria desses caras que vêm para o mercado, eles querem fugir da oferta, estou entendendo que vocês, está dentro do rito legal, está dentro do regulatório CVM, então, beleza, dá para a gente continuar, e aí que a gente estabeleceu a parceria e começamos a caminhar. Então, o modelo de descentralização, né, que é você proporcionar isso para o mercado, é o que a Blocks vem fazendo com maestria, né? Então, se você entra numa plataforma que tem a usabilidade muito fácil,
né? Então, todos que entrarem lá na plataforma para poder analisar os ativos, é muito fácil, muito simples, né? Muito easy de você poder chegar, entrar, escolher o ativo, se cadastrar, ir lá e fazer o pagamento. Então você tem uma forma de conseguir enxergar o ativo na ponta que você está investindo e a forma prática de você montar a sua carteirinha e ter um investimento muito maior, muito acima do que o mercado tradicional proporciona. Né? A gente tem algumas iniciativas ali que chegam com a própria Mobcoin, né? Chegando a 30% ao ano, mais uma taxa de performance de 10% mais IPCA, porque isso cabe no modelo de negócio que a gente está saindo. Então, assim como a Mobcoin, existem outros ativos interessantes na plataforma e todos eles dentro dessa mesma linha. Então, analise o negócio, tem fit para o mercado, tem uma possibilidade de disrupção, de colocação no mercado, legal. Os caras são sérios por trás, beleza, os números fazem sentido, vamos subir via plataforma. Então, esse foi o match que a gente achou com a Blocks. Sim. Porque nós temos embarcado toda a seriedade dos players por trás, eles têm do outro lado toda a seriedade de cumprir as questões do regulatório e a responsabilidade de avaliar com critério o que está sendo colocado para o mercado. Então foi aí que a gente falou, são os caras certos para a gente poder seguir. Primeiro de muitos. Primeiro de muitos, com certeza. Isso aí. Sabe como você estava aqui colocando, né? E a gente vem falando da palavra disrupção aqui várias vezes, e de fato, né, são negócios disruptivos. Disruptar não é só a palavra da moda, né? Quando disrupção ou disruptar algo é você tornar obsoleto aquilo que era a maneira como era feito anteriormente. Fazer de uma maneira um pouquinho melhor a inovação. Então, a gente aqui está realmente falando de disrupção em ambos os casos. Mas quando eu pego modelos de negócios diferentes dentro desse novo mundo digital, né? Como iFood, Uber, Netflix, Spotify, etc. Ou até trazendo um pouco mais de mais recente conversas que a gente vem tendo com essa turma desse mundo de youtubers, né? A maneira dessa economia criativa monetizar os negócios e a possibilidade desses caras, olha que doideira, fazer eventualmente IPO dos seus canais de YouTube. Eu conheço um youtuber que fatura 250 milhões ano. Existe aqui no Brasil. E beleza, será que isso não tem valor? Tem, ok. Será que isso não poderia eventualmente ir a mercado? Poderia. Vai sentar lá no banco tradicional da Faria Lima para tentar fazer o IPO disso? Não vai, entendeu? Não entra, não dá encaixe. E aí, trazendo para um caso concreto bem interessante, todo mundo aqui certamente conhece o Spotify. O Spotify tem capital aberto. O Spotify foi uma empresa disruptiva, tem até uma série legal, né? Acho que é do Netflix, sobre a história deles e tal. Mas foi a primeira empresa que não fez um IPO, ela fez um DPO, que é um Direct Public Offering. O que é isso? Olha que coisa louca, né? E bem interessante. Eles não tiveram nenhum tipo de banco de investimento, não usaram nenhum tipo de estrutura de mercado, e eles mesmos usaram a base de clientes deles para listar suas ações. Isso é permitido, é dentro da lei. Por que ninguém faz? Porque há necessidade no mercado tradicional do senhorzinho, dono da loja, sei lá, Walmart, né, o seu Sam Walton lá na época atrás, ele precisava contratar o Goldman Sachs para poder apresentar ele para o mercado. Só que, para que a gente vai apresentar o Spotify? Todo mundo usa. Então, é um push lá no aplicativo, dizendo, deseja se tornar meu sócio? Sim, acabou. Pronto. Ou seja, o valor, o hidden value aqui da nova economia está muito mais na audiência e no alcance do que propriamente dito nos números, né, da companhia. E quem melhor do que os próprios usuários, o próprio ecossistema, né, que utiliza aquele aplicativo, aquele negócio, para avaliar se é bom ou ruim. Caso muito similar, claro que com a estrutura jurídica robusta e diferente, né, nós tivemos o próprio Nubank. O Nubank, ao abrir capital na Bolsa, e diga-se de passagem, ele não abriu capital na B3, né? O Nubank abriu capital na Nasdaq, e aqui na B3 ele tem um BDR.
que é uma representatividade das ações que ele tem lá fora, o Nubank aqui fez a campanha nos sócios, querendo levar os usuários, né, para poder aderir via aplicativo e ir para a Bolsa. O Nubank levou 2,5 milhões, ou, salvo engano, 3 milhões de CPFs à Bolsa. Exatamente. O Nubank dobrou a quantidade de investidores individuais na B3 com essa iniciativa. A B3 levou anos propaganda, Bovespa, eu sou da velha guarda do mercado, então Bovespa vai à praia, vai não sei o quê, vai no shopping, né? Campanha, Pelé, lembro bem, né? Falecido Pelé, e levaram 3 milhões de pessoas para o mercado. Nubank dobrou, né? num push do aplicativo, Exatamente. dobrou a quantidade de CPF. Isso para a gente entender o potencial, Claro. né? Sem juízo de valor, mas para a gente entender de fato o potencial da economia criativa, economia de escala, da exponencialidade em torno de determinados negócios. E claro, estamos aqui falando de um desses negócios que é a própria Imobcoin. Ok, então a gente entendeu esse match entre as duas empresas e isso possibilitou para a Imobcoin, né, desenvolver uma proposta bastante interessante para o investidor, né, porque é novo e eu tenho que levar segurança. Então nós já provamos aqui, vocês provaram através da narrativa de como de um lado e do outro existe segurança. Nós estamos falando com pessoas que começaram agora. Então, está todo mundo bem firmado nisso. Mas eu queria que o Denis falasse um pouco sobre essa proposta que a Imobcoin desenvolveu para aquele investidor que está acostumado a colocar o dinheiro no imobiliário. Cara, essa é uma pergunta muito interessante, né? Quando a gente foi para o mercado de capitais e para quem investe em fundos imobiliários, a gente se depara com algumas situações, né? Por exemplo, vou lá, compro uma cota de um fundo que tem alocado lá em locação de casas dessas últimas quedas que teve aí dos magazines. Então, só que o cara que está comprando, ele compra a cota, ele não sabe o que tem ali por trás, né? Então, o que nós trazemos de proposta de valor para que você compre um criptoativo e tenha a segurança do que existe por trás no investimento, para que você tenha certeza de, eu estou investindo em algo que existe verdade, né? Que esse é um ponto crucial da Imobcoin, né? Quando a gente fala em verdade, o que a gente está te apresentando é verdade. Está aqui, ó, tem players validando o que acontece de ponta a ponta. Nós somos desinteressados nesses empreendimentos. A gente só sobe os relatórios de forma individualizada e pormenorizada por cada ponto que foi identificado pelas auditorias, né? Então, dessa forma, você dá para o cara a liberdade de ele ir identificando que existe algum tipo de atuação da incorporadora, do desenvolvedor, que não faz sentido para ele conseguir ir lá no mercado secundário e comercializar esse criptoativo, vender para um amigo, vender entre eles, ou disponibilizar isso ao mercado e realizar da forma que ele quiser. Então, ele tem a liberdade de poder construir uma carteira dele, de investimento própria, e diferente de tudo que se aconteceu até hoje, que se falar, eu vou investir numa carteira cripto a longo prazo, em uma empresa que está sendo lançada, ou dessas, né, que sempre estão aparecendo, é insano você falar, eu vou ficar 6 meses, vou comprar, vou ficar 6 meses, cara, né? Se você não tem uma parte fundamentalista para poder analisar o que existe por trás, você não consegue identificar a estrutura, é praticamente impossível, né? O que a gente traz ao mercado é a possibilidade do cara entrar, investir numa carteirinha de longo prazo, saber que mensalmente existe uma rentabilidade tanto do mercado imobiliário quanto da oferta disponibilizada pelo próprio incorporador para ele entrar no D0. Então, mensalmente ele vai tendo essa rentabilidade até a entrega do produto final e depois, de pronto, ele consegue receber os dividendos, né, de locação, que aí também a gente fechou com uma multinacional, que é a própria administradora, né, da rede Hilton, de hotéis, e está no Renascense, está no Transamérica,
no mundo inteiro, eles são muito fortes na parte de administração, então eles farão eles já têm essa expertise de manutenção, né, e locação dos produtos e distribuir para eles de acordo com a fração que ele, independente se ele tem uma unidade inteira ou tem uma fraçãozinha, ele vai receber um percentual de rentabilidade em cima da fração que ele tem. Então, ele, além do próprio ativo estar sendo valorizado, ele tem na outra ponta a rentabilidade mais a valorização mensal, que isso é muito interessante para quem investe no mercado. Se você me permite, claro. Como a gente está falando de várias oportunidades de investimento ao mesmo tempo, né, eu acho que é legal pontuar que você colocou de uma maneira muito clara, né, a proposta de valor e a maneira como a Imobcoin vai atuar, né, e vai possibilitar que esses investidores lá na ponta final participem dos empreendimentos que a Imobcoin possui na carteira, né, e tem envolvido. Aqui a gente está, na oferta pública, né, a gente tem uma proposta que ela é melhor ainda para puxar a sardinha aqui do que a gente está fazendo. Porque, veja, de um lado você tem um empreendedor entusiasta que, você no caso, entusiasta competente, trazendo uma solução fantástica para esse mercado, né? Onde os investidores do mercado imobiliário vão, ao invés de entrar no SCP, entrar numa cota de fundo, entrar na SPE do primo ou até no contrato do fio de bigode para ter a possibilidade de rentabilizar o capital com base no empreendimento imobiliário A, B, C ou D, a gente aqui está possibilitando que esse investidor que nos assiste e nos ouve agora, entre no link aqui, veja a página da oferta pública, ele se torne sócio da Imobcoin. Ele participe da empresa que está possibilitando isso. Exatamente. Acho que isso é importante deixar claro, né? Porque estamos falando para não misturar alhos com bugalhos, né? Ou banana com laranja, como eu gosto de dizer. É tudo fruta, mas é diferente. São perfis, inclusive, de investidores diferentes. O perfil do investidor imobiliário bacana, ele vai ter uma rentabilidade, né, legal, vai ter a segurança, né, e a solidez de entender que o patrimônio dele está representado numa criptomoeda que ele vai conseguir visualizar, ver, enfim, transparência, a evolução do empreendimento, etc, etc. Só que eu, particularmente, né, vou adorar entrar e olhar os empreendimentos futuros que a Imobcoin venha, né, ofertar, mas eu prefiro muito mais nesse momento, ser o sócio de quem vai fazer tudo isso. Exatamente. Porque a possibilidade de rentabilizar o capital sendo acionista de quem está se propondo a disruptar, a palavra de novo, né, esse mercado, tem um bom potencial, né, de retorno. Então, perfeito. É isso mesmo. São coisas diferentes. Eu brinco, né, que vocês sabem que na corrida do ouro lá da época da Califórnia, muita gente largou suas famílias, casa, etc, para ir lá escavar ouro, né? E na real, pouca gente achou ouro. Ficou em falta, né, por causa do Bretton Woods, né? Quem ganhou dinheiro mesmo foi quem vendeu pá mesmo. Exatamente. Então, entrar aqui no equity da Imobcoin é praticamente você dizer, beleza, vai disruptar o mercado e tal, vamos ter, né, empreendimento com lastro, etc. Mas é melhor estar na fábrica de pá do que garantir logo nossa participação na fábrica de pá. Perfeito, né? É legal que essa a forma da gente proporcionar o mercado, né, é legal, né, da gente colocar que essa nova forma de investir, né, que a Imobcoin traz para o mercado, né, e a gente gosta de enfatizar, né, que é uma mudança de mercado. Então a gente atua nas duas pontas, tanto no funding para as incorporadoras, para gerar os empreendimentos, quanto do outro lado, na segurança do transacional das criptomoedas. Isso faz com que o valuation da própria empresa ela se multiplique em muitas vezes. Exponencialmente. E essa oferta pública que a gente desenhou, a gente conversou bastante. Puta, ajusta aqui, tal, vamos aqui, acho que faz sentido aqui. Vamos dar essa taxa de atratividade para o mercado, porque vai ser interessante para o mercado. Vocês têm um resultado aqui muito expressivo. Cabe você participar para esse investidor que está entrando agora, né, de uma forma mais interessante,
né? Porque esse é o modelo da Imobcoin, participar com os resultados da melhor forma possível, da forma mais eficiente, né? E o máximo possível lá no investidor na ponta. Então faz sentido a gente pensar numa taxa de atratividade muito interessante, claro, né? Nesses 2 primeiros anos, né? Que seria 1 ano e meio, que seria o desenvolvimento dela. A gente está falando em 30% ao ano, mais 10% de fora IPCA, né? Claro. De prêmio para o cara que acreditou, né, na operação agora. Então, o que a gente está falando é de uma operação que, de fato, ela se torna um unicórnio. Então, um unicórnio que ela entra, né, tudo fala em 1 milhão e tal. Então, a gente brinca, né, que só com os ativos que a gente tem aqui, ofertado por outras incorporadoras do grupo, já nos transforma num rinocórnio. Muito bom, seria muito 10 bom. vezes o que é um unicórnio. Porque são ativos que têm um valor carregado muito grande. A gente fala de um hotel, né, que vai ser são 2 hotéis com a Windham, né? Um hotel, que é esse aqui em Alphaville, a gente tem uma expectativa de 3 bi. Né? Então a gente tem o nosso FII de participação em cima de um negócio como esse, que é um hotel. Então a gente fala de 4 empreendimentos que estão no MVP. 6 empreendimentos com 3 hotéis. Né? A gente está falando de um Planet Hollywood, 2 hotéis com a Windham. Tem mais um hotel em Foz do Iguaçu que a gente está analisando. Então são ofertas que a gente analisou, faz sentido a gente subir na plataforma, mas estamos esperando o lançamento para sair com o pé no chão. Então se a gente coloca só esses empreendimentos aqui, nós já viramos um unicórnio. Só que a plataforma ela é projetada, ela foi construída para rodar 200 empreendimentos de forma simultânea. Sim. Então na hora que a gente tiver full, né, rodando com todos os empreendimentos, é um volume muito grande. Então, os resultados, eles vêm da mesma forma. Então, dar essa oportunidade para esse, né, investidor que não teria acesso a uma operação como essa, né, num IPO na Bolsa ou numa Nasdaq, ele não teria esse acesso. Quem sabe até vai chegar lá já está no roadmap, sim. Uai, que não? Que seria lá a Série A e depois já lógico. B, C é o primeiro, e o IPO. First stage. Exatamente. Ponto legal, porque as pessoas às vezes esquecem que players como, usando empresas públicas, né, a Melius, que está na B3, Exato. A própria XP, né, que está na B3, na verdade está na Nasdaq e também replicado na B3. Agora a mania é abrir na Nasdaq, né, porque todo mundo é fintech, então tem que ir para a Nasdaq. No nosso roadmap a gente estava para lançar na Bixt. Aí sim, né, já tem que ser diferente. Que é listada com a Nasdaq das criptomoedas. Das criptomoedas. E aí, você pega, por exemplo, cases como esse, o mercado de investimento em estágios anteriores, eles existiram. Então, isso é importante deixar claro, né? Ou seja, houveram investidores anjo, early adopters ali dentro do negócio, depois o equity crowdfunding sendo nos dias atuais, posteriormente o VC, depois o private equity, 1, 2, 3, série A, série B, até o IPO, que é o late stage, né? Que é o último estágio, né, de vida ali do negócio, que, diga-se de passagem, eventualmente, se não houverem possibilidade de saídas no meio do caminho, o IPO é a porta de saída para o cara que entrou e acreditou ali no início, né, e participou dessa primeira etapa. Claro. Cara, olha, a gente está com um conteúdo aqui imenso, né, muita informação. Eu quero fazer uma chamada, nós vamos para um rápido break e nós voltamos já. Fica ligado aí no nosso podcast. Fala galera, tudo bem? Olha só, você já ouviu falar muito a respeito da Imobcoin, sobre os parceiros que estão envolvidos nesse ecossistema, que trazem segurança, que certificam que essa moeda, ela de fato é lastreada em algo real. E agora eu quero te convidar a fazer uma imersão na plataforma de investimento da Imobcoin, onde você terá a oportunidade de escolher a sua cota e fazer parte desse grupo vencedor e dessa linha de investimento que com certeza vai te trazer muitos retornos. Vamos comigo! Bom, nesse momento você já está no ambiente, na plataforma da Imobcoin para fazer o seu investimento. E aqui, se você rolar a página para baixo,
você vai ficar por dentro de tudo aquilo que envolve o investimento. Então, a operação, a empresa, quem são as pessoas envolvidas, a rentabilidade, os documentos requeridos e autenticados dessa operação e informações essenciais para que você possa ficar cada vez mais seguro a respeito daquilo que você vai fazer como investimento. Bom, aqui a gente tem um resumo do projeto com os players de acreditação, as parcerias que já foram estabelecidas dentro do projeto da Imobcoin, vídeos institucionais, tudo para que você se sinta confortável e seguro para fazer o seu investimento. Vamos lá então, vamos fazer a simulação de um investimento. Você vai entrar na plataforma e vai clicar em Faça Sua Reserva. Se você não estiver cadastrado, você vai se cadastrar. Caso já esteja cadastrado, você faça o seu login. Feito o login, você vai clicar em Entrar. Nesse instante, você já está na área de investimento. E aí você vai colocar agora o valor a ser investido. Lembrando sempre que a cota mínima de investimento é de R$20 mil. Clique em Próximo. Nesse momento, quando nós chegamos em dados cadastrais, aquilo que tiver ainda sem preenchimento, você vai finalizar. E aí, finalizando o preenchimento dos teus dados cadastrais, você pode clicar em Próximo. Nesse momento, você vai fazer uma escolha. E aqui você tem 3 escolhas. Possui investimentos financeiros em valor superior a R$1 milhão. Possui investimentos financeiros ou renda bruta anual em valor superior a 200 mil. Ou não possui investimentos financeiros ou renda bruta anual do valor superior a 200 mil. Nós vamos clicar em Possui investimento financeiro aqui no segundo, ok? Clicando no segundo, eu vou dar um aceite, li e concordo. Fazendo isso, nós clicaremos em investir. Parabéns! O seu investimento já está feito, o seu boleto já foi gerado e você já pode efetuar o seu investimento com tranquilidade e ir acompanhando através das nossas plataformas o rendimento mensal do seu investimento. Ok, estamos de volta aqui então com o nosso Imobcast e hoje falando sobre oferta pública para as startups. E eu quero agora deixar com o Denis a bola pingando aí para ele fazer um convite super especial, porque você ouviu muitas informações, mas agora é saber na prática como fazer parte desse negócio mega interessante. Denis, é contigo. Gostaria de, após essas análises, após você conseguir enxergar no gráfico a diferença que seria você estar investindo hoje na BRIC, né, que é a moeda digital da Imobcoin, versus as principais estruturas de mercado como FII, CDI, FIP, poupança. Você consegue visualizar e materializar a sua carteira, o seu patrimônio, como seria construído. Então, dessa forma, eu gostaria de convidar a clicar no nosso link, né, visita a plataforma, analisa como é fácil você poder entrar, escolher o seu ativo, né, o volume que você quer investir, quantas cotas, porque, de fato, como nós falamos, essa é o novo unicórnio que vai ser lançado ao mercado. Então, não fica fora disso. Tá? Te convido a clicar nesse link e saber mais informações sobre o nosso negócio. É isso aí, Felipe, suas considerações finais, por favor. Bom demais, agradecer, poxa, vocês podem me chamar mais vezes para a gente bater um papo aqui, né, e vamos falar de outras oportunidades, sem sombra de dúvidas. Muito legal, né, fazer essa interseção entre o mercado de capitais e o mercado imobiliário, ou melhor, o novo mercado imobiliário. O novo mercado né? imobiliário, E certamente todas as informações, né, como bem colocado aqui pelo Denis, estão na página da oferta pública, business plan, apresentação, contratos, né, toda a estrutura necessária para que o investidor tome uma boa decisão, e certamente fico esperançoso de que ele possa se juntar a nós, porque eu já estou lá, né? Nesse empreendimento. Parabéns, né, novamente aí a todos vocês, especial, poxa, o time da Imobcoin, um negócio fantástico, e fechada aí nossa oferta pública, pau na máquina, Isso. Execução. Beleza. Cara, eu também gostaria de agradecer ao Felipe a participação, né, sem dúvida é um cara que
né, tá muito antenado em tudo que acontece no mercado e reúne as melhores soluções e disponibiliza para quem mais precisa ter acesso a esse tipo de recurso. Obrigado mais uma vez pela participação. É isso aí. Valeu demais pela tua participação. Nós vamos deixar aqui no nosso link também o site tanto da Imobcoin como da Blox para você ter a experiência imersiva. Você vai entrar lá também no site da Imobcoin, vai poder ver o nosso ambiente metaverso, e você que anda sempre interessado, está antenado naquilo que é o mercado financeiro, mercado de capitais, fica sempre ligado aí, porque nós estamos diariamente soltando informações novas e fazendo novos podcasts para que você fique por dentro de tudo que é mais atual. Valeu demais pela tua presença. Eu sou o Vlad Romeira e eu te encontro no nosso próximo Imobcast. Valeu demais.